aqui, 7,5, pronto, beleza. Então vamos lá. Quando a gente fala em probabilidade, que é o primeiro ponto da competência 7, a primeira coisa que vem na mente da gente é calcular a possibilidade de você ganhar na Mega Sena. O pessoal diz, é cada um em 500 milhões, por exemplo, alguma coisa assim. Então isso é uma estimativa daquilo ocorrer. Então a probabilidade em si, ela trabalha com uma certa incerteza. Você não sabe qual é, você sabe as possibilidades. Por exemplo, ganha ou não ganha. Pode cair cara ou coroa. Pode dar um número par ou um número ímpar. Pode sortear um número abaixo de 7 ou acima de 7. Você tem uma condição. Mas para aquilo ser verdade, você pode ter o sucesso, que no caso a gente chama de evento favorável, a gente vai ver o que é evento, e a parte do erro, que é o evento desfavorável. Por exemplo, se eu quero tirar uma cara aqui numa moeda, qual seria a probabilidade de eu tirar uma cara numa moeda? Isso é um evento que eu quero satisfatório. Ou seja, eu vou olhar, só pode cair ou cara ou coroa. Mas eu sei que vai ter quantas possibilidades? 2. Mas eu só quero uma de 2. Então eu posso ter meio aqui, ó. Eu tenho um meio para cara e um meio para coroa. Por quê? Porque um meio é 50%. 50% e 50% aqui eu tenho 100%. Isso é o que a gente chama de espaço amostral. Então, o espaço amostral são todos os valores possíveis para aquele meu evento. Por exemplo, no dado. Se eu pedisse quem é o espaço amostral do dado, vou chamar aqui de S, ó, espaço amostral S. É justamente os valores que eu posso ter no dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qualquer questão de probabilidade é sempre assim. Eu tenho que saber definir quem é meu conjunto universo, ou espaço amostral, e eu quero um evento, por exemplo. Eu quero um evento eu quero um número par, eu posso escrever, eu quero um número par e menor que 5. Pronto. Minha condição é essa aqui, eu quero um número par que seja menor do que 5. Aí eu vou analisar aqui o meu conjunto, o universo, e vou ver quais são os números pares que são menores que 5. Aí eu vou olhar aqui, eu tenho 2, ó, e tenho 4. Então eu tenho 2 eventos favoráveis aqui, ó, 2 e 4, para o meu conjunto ter sucesso. Ou seja, na hora que eu jogar esse dado, se cair o número 2 ou o número 4, satisfaz aqui a condição, ó, e eu tô ganhando a minha possibilidade. Se cair, por exemplo, o número 5, ele quer que seja menor que 5, ó. Então, já é um insucesso que eu tenho. Então, nesse caso aqui, a probabilidade, ó, do evento acontecer, vai ser desse jeito aqui, ó, vai ser quem? O número de possibilidades que eu tenho favoráveis, que no caso aqui eu tenho 2, ó, dividido pelo total de números de espaço amostral. No caso aqui eu tenho 6, ó, porque o dado tem 6 possibilidades. Simplificando isso aqui tudo por 2, ó, 2 em cima e 2 embaixo, eu vou ter 1/3. Eu posso ter ainda, se eu conseguir dividir 1 por 3, ó, 1 dividido por 3. 0 em cima, 0 embaixo, vírgula. Vai ficar 33 aqui, ó. Então vai dar aproximadamente 0,33 ou ainda aproximadamente 33%. Ó. Vocês vão ver que probabilidade é uma porcentagem, ó, de sucesso ou de fracasso. Pode ser expressa como fração, número decimal ou porcentagem. Então você apresentava a probabilidade na prova do Enem de 3 formas diferentes. Pode vir na forma de fração, na forma de porcentagem ou na forma decimal. Certo? Então, esse é o conceito, basicamente, de estruturas probabilísticas. Então, aqui tem uns conceitozinhos básicos de fenômenos aleatórios. São eventos que, embora a gente possa repetir várias vezes, a gente nunca sabe o que pode cair. Por exemplo, eu tenho uma moeda lá. Posso jogar 100 vezes. Eu sei que pode cair cara ou coroa, mas não sei exatamente quantas caras e quantas coroas vai cair. Então, por isso que diz que é um evento aleatório. Mesmo repetido sob certas condições, eu não tenho como apresentar os mesmos resultados. Vai cair 50 vezes cara e 50 vezes coroa. Isso aí é impossível de eu determinar de cara. Certo? Então, a ideia da probabilidade é você estimar esses valores e ter certas condições. Aqui tem uns exemplos, ó, de eventos ou fenômenos aleatórios. Lançamento de um dado não viciado. Vocês sabem, o dado pode ser alterado, né? A face de um dado você pode alterar ela, botar um peso maior para sempre dar aquela face, para baixo ou para cima. Então, nesse caso aí, é um dado viciado. Então, existe uma nomenclatura aí diferente para vocês analisarem. Peças defeituosas de uma fábrica. A peça é boa ou é ruim? É um fenômeno aleatório. Resultado do jogo de loteria. Também é um fenômeno aleatório. Número de pessoas que ganharam na loteria. Também é um fenômeno aleatório. Porque você não sabe quantas vão ganhar. Aí aqui tem o que eu falei, ó, tem a definição importante. O que é um espaço amostral?
que é o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um fenômeno ou de um experimento aleatório. E o evento que eu quero é justamente um subconjunto do espaço amostral, ou seja, um pedacinho daquele conjunto, é o que é favorável. Então, eu fiz um exemplozinho aqui para vocês, ó, só para vocês quiserem depois copiar, que eu vou mandar esse slide para vocês, é o seguinte, ó, eu vou lançar um dado e eu quero definir um evento para esse espaço amostral. Então, ó, como eu mostrei para vocês, ó, o evento do dado é de 1 a 6, as possibilidades, que a gente chama de espaço amostral, e eu estou enumerando esses subconjuntos aqui, ó. Eu peguei esse subconjunto, 1, 3 e 5. Isso quer dizer o quê? Eu quero que ocorra um número ímpar no lançamento de um dado. Então, quais são os números ímpares? 1, 3 e 5. Ó. Então, eu defino o meu espaço amostral como sendo o total de elementos, o conjunto total possível. O evento A como sendo o pedaço do conjunto, que eu só estou pegando os valores que são ímpares, que é as condições. Ó. E se fosse para calcular qual era a probabilidade do evento A aqui, ó, ou eu pegar, dividir esse valor aqui, que são 3, ó, dividido pelo total, que aqui você tem, vai ser 6 possibilidades. Ó. Então, 3 dividido por 6 aqui, simplificando tudo por 3, ó, eu vou ter no final das contas 1 meio. 1 meio é a mesma coisa de 0,5 ou 50%. Certo? É sempre assim, você tem como calcular 3 formas diferentes. Aqui foi a definição que eu fiz. Você pode usar para conjuntos ou para análises combinatórias, isso aqui também. Você, quando quer quantificar os conjuntos, você pode fazer isso. Aqui é a fórmula geral que você tem, que diz que a probabilidade de qualquer evento é sempre o número de eventos possíveis que eu tenho, o número de elementos lá possíveis para satisfazer minha condição, e aqui embaixo sobre o total de elementos disponíveis. Ó. É como aqui seja o subconjunto, esse aqui de cima, ó. Eu tenho um subconjunto, e aqui eu tenho um conjunto total, que é o espaço amostral que eu estou trabalhando. Então, aqui eu tenho um pedaço em cima de conjunto e aqui eu tenho um conjunto completo embaixo. Aí tem algumas definições também que eu deixei para vocês, certo? O que é um evento certo é quando ele é possível de acontecer. Se eu definir um evento, eu vou lançar um dado e esse dado tem que dar um valor entre 0 e 6. Aí, como eu já estou condicionando a todos os valores possíveis do dado, eu sei que com certeza vai cair um valor que esteja dentro do dado. Porque eu limitei de 1 a 6. Então, qualquer valor que está nesse intervalo aqui é porque o evento ele é certo. Se o evento não tiver uma probabilidade certa, ele é chamado de elementar. Se for vazio, por exemplo, qual é a probabilidade de tirar um número maior que 7 no dado? Aí você tem que colocar que o espaço amostral aqui é vazio. Você faz a bolinha e corta ela para dizer que é vazio. Se um evento for mutuamente exclusivo, é porque ele é independente de outro. Ou seja, o valor de um dado é independente do valor retirado de um baralho, de uma carta de baralho. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Você não está condicionando nada. O evento é equiprovável quando todos têm a mesma chance de ocorrer. E o complementar é aquela história. Se uma coisa vai me dar um valor positivo, ou seja, uma coisa vai acontecer que eu queira, e uma coisa pode dar errado também. Uma coisa que eu não queira. Mas eu sei que na hora que eu somar esses dois aqui, ó, esses dois valores, eu tenho justamente um evento complementar. Por quê? Se uma coisa tem 30% de acontecer para ser verdade, consequentemente, para ela dar falso, ela tem o quê? 70%. Então, é o complemento aqui, ó. 70% seria o complemento desses 30% aqui, pois o espaço amostral tem que dar 100%. Certo? Então, aqui é basicamente mais teoria. Aí, lembrando, qualquer probabilidade tem que estar entre 0 e 1. Ou seja, se der uma probabilidade negativa, então isso aqui é impossível de acontecer, ou a probabilidade for maior do que 1. Se ela for maior que 1, também você descarta. Então vai ficar sempre variando de 0 a 1. Tanto para o caso positivo como o caso negativo. E não passa mais disso, não. Aqui tem outros conceitos importantes. Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, é só para dizer que a probabilidade é sempre positiva. Não existe probabilidade negativa. A soma de todas as probabilidades é sempre 1 ou 100%. E aqui você tem duas coisinhas interessantes, ó, que eu vou falar mais para frente, que é quando você usa conjuntos. Ó. Isso aqui é o valor da união de dois conjuntos. Porém, aqui a interseção ela é vazia. Ó. Acho que vocês devem se lembrar. Você tem lá o diagrama de Venn. Aí tem dois conjuntos lá assim, ó. Aí tem conjunto A, conjunto B. Aqui eu tenho o valor de A. Aqui tem a interseção, ó, que é A inter B. E aqui eu tenho B, ó.
Então, o que é que eu estou dizendo? Quando esse conjunto aqui não tiver nada, nenhum valor, eu uso essa fórmula aqui, ó. Se aqui existir alguma coisa, aí eu uso essa completinha aqui de baixo, que é a fórmula da união de dois conjuntos. Porém, eu estou trabalhando agora com probabilidades. Então, vou ter que achar as probabilidades pontuais e fazer a soma ou a subtração aí nesse caso. Certo? Então, basicamente, é só para enumerar isso para vocês. E a condicional é quando você limita o seu espaço amostral. Então, por exemplo, você tem uma mesa com 3 cartões, A, B e C. Aí o que acontece? Esses cartões aí, você só pode tirar um por sequência. Então, vamos imaginar o seguinte. Ó. Eu quero sortear um cartão A, em seguida o cartão B. Sempre o cartão A, depois o cartão B. Ou seja, o C vai ficar sobrando. Então, o que é que eu posso montar aí para falar para vocês? Eu posso fazer isso aqui, ó. O primeiro evento, eu vou escolher um dos 3, ó. A, B ou C, como eu quero o primeiro A, eu escolhi esse primeiro aqui, ó. Só que em seguida, se eu colocar com reposição, eu coloco o cartão novamente na mesa e eu vou ter mais 3 opções para o segundo evento, ó. Como eu quero o B no segundo evento, eu escolhi esse daqui, ó. Então eu vejo quantos são o número de possibilidades. Ah, se eu tenho 3 para cá e mais 3 para cá com reposição, ó, aí pelo princípio fundamental da contagem eu multiplico. 3 vezes 3 é 9. Só que eu só quero o quê? Apenas um evento aqui, ó, que é o A seguindo do B, ó. Então eu só tenho uma possibilidade, que é o que eu quero, tá aqui, ó. E o que eu tenho é justamente o número 9, que é o número total de possibilidades que eu tenho na árvore. Se eu quero um e outro, eu vou multiplicar, ó. Quando eu quero a regra do E. A regra do E, você multiplica as probabilidades. Então, se eu tenho um terço para o valor de A, e tenho mais um terço para o valor de B, eu multiplico um terço para A, vezes um terço para B, ó. Aí vai me dar justamente a probabilidade de 1/9. Ou seja, é uma possibilidade dentre 9 disponíveis. Agora, se eu fizer sem reposição. Então, se eu sortear o cartão A agora, ó, na primeira vez, eu só posso ter como opções depois B e C. Como eu quero B aqui, ó, eu só quero esse evento. A seguido de B, ó. Então, nesse caso aqui, eu vou ter quanto? Vou ter 3 para o primeiro. E agora eu só vou ter 2, ó, porque eu estou fazendo sem reposição. Então, multiplica por 2 aqui. Eu vou ter o valor 6. É justamente o que eu tenho aqui em cima. E o que eu quero é só um aqui, ó. Então, vai dar basicamente um sexto. Em outras palavras, eu vou ter um terço para a primeira retirada, ó. E agora, como eu retirei um cartão, eu só tenho uma possibilidade de 2, ó, B ou C. Então, por isso que aqui cai para 1/2, ó. Como eu quero A e B, então vamos novamente multiplicar aqui, ó. Então, vai ficar um terço, que é para achar o A, vezes 1/2 para achar o B, ó. Então, isso vai me dar justamente um sexto. Certo? Então, isso aí é justamente o que a gente fala sobre reposição ou sem, com reposição ou sem reposição. Aqui tem a forma mais básica, que vocês vão fazer aqui, ó. Se eu quero uma coisa e outra, a regra do E, eu estou trabalhando com interseção, ó. Então, eu vou multiplicar. A regra do E se multiplica. E a regra do OU, eu vou somar. A regra do OU quer dizer que eu vou somar. Ou seja, regra do E. Acontece ambos ao mesmo tempo. Acontece A e B. A regra do OU, não. A regra do OU, ou ocorre um ou outro, ou os dois. Mas se for mutuamente exclusivos, só ocorre um dos dois. Ou A ou B. É por isso que eu somo nesse caso aqui. Certo? O exercício vai ficar mais claro para vocês. Aqui tem um exemplo com conjuntos. Mas aqui é só mais exemplificando as coisas. Depois vocês podem olhar com calma aqui. Certo? Que é só para achar as probabilidades pontuais. E a regra da interseção. É muita coisa assim para... Ah, isso aqui é difícil. Não. Coisa bem simplesinha para vocês visualizarem depois, fazerem com calma. E as aplicações, a gente vai encerrar essa primeira parte, é a aplicação na genética. É a história de indivíduo azinho, azão, azão, azinho, aquela história toda, que tem que fazer o cruzamento de um com o outro, tem que olhar se o gameto é homozigótico, heterozigótico, e por aí vai. Você monta uma tabelinha lá com cruzamento, ó. Azão, azinho com azão, azinho, vai dar azão, azinho, azão, 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 azinho e azinho, azinho. Aí você quantifica isso em termos probabilísticos. Ah, qual a probabilidade de um gameta ser do alelo dominante? Você vai lá e faz essa arvorezinha aqui, você encontra esse valor. Certo? É mais usado para isso aí. Ou fazer uma tabelinha assim, bonitinha também. Certo? Então, basicamente, isso aqui é probabilidade. Já na estatística, ela é bem teórica, certo? Eu vou passar só os pontos interessantes para vocês. A estatística, quando fala estatística, a primeira coisa que vem na sua cabeça é as pesquisas que o IBGE faz.
E aqui é justamente o exemplo mais prático de estatística. Eles vão coletar e analisar dados. Vão aí na sua porta, fazer um monte de perguntas, depois vão juntar tudo isso numa tabela, depois vão simplificar essa tabela para fazer os gráficos e depois publicar em algum canto, seja uma revista ou alguma coisa do governo. Certo? Então, dessa primeira parte, antes de dar continuidade da estatística, tem alguma dúvida? Alguém aí não entendeu alguma coisa? Quer que eu volte? Para não ficar perdido, certo? Eu estou perguntando para a gente dar continuidade tranquilamente na parte da segunda parte, né? Da estatística. Se alguém tiver alguma dúvida, certo? Pode ficar à vontade para falar. Mas por enquanto é só mais teoria. Então, a ideia basicamente da estatística é você ter um conhecimento tanto para base matemática, que é importante, o curso, qualquer curso que você for fazer, em alguma você vai usar estatística, principalmente quando for fazer os TCCs da vida. Ah, minha pesquisa tem que fazer por formulário, tem que pegar, montar gráficos e tabelas, esse negócio todo. Então, estatística é a maneira mais simples de fazer isso. Aí, a partir da estatística, a gente tem a noção do seguinte. A gente tem uma coisa chamada de pesquisa, que é o intuito da estatística, principalmente. Você tem que partir de um ponto. O que é que eu quero? Então, eu chamo de pesquisa. Depois que eu escolho a pesquisa, definir a pesquisa, quero estudar o número de torcedores de um certo time. Aí, depois eu vou olhar quem é a minha amostra ou população. O que seria isso? Seria você pegar ou o total de indivíduos que você quer, por exemplo, eu só quero entrevistar 200 pessoas. Ou então eu quero estudar todas as pessoas que moram num determinado lugar ou numa instituição. Então aí você se chama de população. Se você pega apenas um pedacinho, é a amostra. Se você pega ela toda, ela é população. Você vai coletar, seja por formulário, qual é a forma que você vai fazer, seja entrevista, seja alguma coisa assim. Depois você vai organizar essas informações. Você pode botar em tabelas. Depois você vai colocar o resumo desses dados. Pode ser tanto tabelas como gráficos também. E depois você vai fazer uma interpretação. O que você pode concluir a respeito disso, dessa pesquisa? Ah, é que tantos torcedores torcem para o Flamengo ou para o Vasco, alguma coisa assim. Então, tudo isso é um processo de uma pesquisa estatística. Certo? E para facilitar a nossa vida, tem a parte dos gráficos. Aqui é só mais os conceitos, ó, que é uma população, que é uma amostra, que é um indivíduo, que é um objeto e que é uma variável. A variável é o que eu estou estudando. Então, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Se ela for qualitativa, ela vai lhe dar um atributo ou uma qualidade. Se ela for quantitativa, ela vai ser um valor numérico. Então, se ela for qualitativa, ela pode ser nominal, ou seja, não tem ordem, ou ordinal. Ou seja, você vai ter que classificar seguindo uma ordem. Se ela for quantitativa, ela pode ser discreta, ou seja, eu posso contar os elementos. Ou então ela pode ser o quê? Contínua, como você não pode contar. Você sabe o tamanho dessa amostra, mas você não consegue contar todo mundo. Então você tem que resumir mais ainda. Então, por isso que quando você fala em variáveis contínuas, você tem que ter um cuidado especial, porque elas são de um conjunto muito grande. Por exemplo, imagina, você quer quantificar todos os valores das alturas das pessoas. Não tem como você colocar um negócio desse numa tabela. Você vai ter que perder. Você vai colocar pessoas de 1,50 a 1,70. Tantas pessoas. De 1,70 a 1,80. Tantas pessoas. Você vai colocar 1,71. Tantas pessoas. 1,72. Não tem condição de você colocar, porque senão vai ficar um negócio muito imenso. Tem a parte das frequências. Lembrando, frequência absoluta é a quantidade de vezes que um dado é apresentado. Você vai contar mesmo. Ah, tem 10 vezes que o cara falou que era brasileiro. Beleza. A relativa é em cima do total. Vou mostrar para vocês uma tabelinha como é que fica isso. A relativa, geralmente, é quando você fala em porcentagem. Quantos por cento é de nacionalidade brasileira? Então, tudo isso aí eu posso resumir nessa tabelinha aqui, ó. Então, na tabela eu posso ter, ó, a variável, ó, vai ficar sempre assim. A variável vai vir em cima. Que é o que eu quero estudar. Eu quero estudar a nacionalidade do pessoal. Abaixo vai ficar as opções. Certo? Aqui vai ficar a frequência absoluta, que é o que eu estou contando. Eu contei que tinha 6 brasileiros, 3 espanhóis e um argentino. Um total de 10 pessoas. A relativa é a porcentagem, ou seja, é pegar o valor daqui, ó, e dividir pelo total. Sempre assim, ó, 6 dividido por 10, 3 dividido por 10 e 1 dividido por 10. Ou ainda isso aqui pode ter, ó, lembra lá que eu falei? Uma probabilidade pode ser fração, número decimal ou porcentagem. Eu posso representar a frequência relativa de 3 formas diferentes. Nesse caso aqui, o mais trivial seria uma porcentagem. E acumulado é a soma, por exemplo. A primeira classe aqui, ó, eu tenho acumulado de 60%. Mas para chegar na segunda, eu tenho que somar mais 30%. Ó.
Então, por isso que eu vou ter agora 90. E para chegar na terceira, eu tenho que somar mais 10. Ó. Então, eu fecho aqui 100%. Então, é sempre assim. Absoluta é o que eu conto. Relativa é a porcentagem em cima do total. E a acumulada é a soma de todas as probabilidades por classe. Você pega cada classezinha e vai somando aos pouquinhos. Aí a gente tem os gráficos. Gráfico de linhas, ó. Ou de pontos e linhas, se você preferir. Esse que mostra crescimento, decrescimento ou estabilidade de alguma coisa. Ele é bem usado na indústria, para mostrar lá o quanto foi que o PIB subiu ou desceu. Tem um gráfico de barras, ele pode ser horizontal ou vertical, certo? Ou seja, aqui é o gráfico de barras de colunas, você tem as colunazinhas, ó, você vai ter uma altura das colunas, e aqui você tem as linhas, ó, você vai ter elas dispostas de forma horizontal. Olha o que acontece. Você vai ter ainda o gráfico de setores ou de pizza, onde você vai ter as porcentagens. Então, ó, se eu dividisse esse gráfico aqui no meio, consequentemente, esse lado eu já saberia que era 50%. Ó. Mais um pedacinho daqui, ó, que está em azul. Então, eu posso colocar aqui que seja, por exemplo, 60%. Esse gráfico azul aqui, ó. E esses demais aqui, eu poderia dividir isso aqui no meio, ó. Aí eu podia sair dividindo isso aqui tudo por 25, ó. Fazer que era metade. Isso aqui 25 também. Aí eu saí fatiando. Por exemplo, aqui eu tenho 60, mas era para ter 25. Então, já tirei 10 daqui, ó, porque eu coloquei aqui, então possivelmente só teria 15. Então, esse pedaço aqui valeria 15. E esse aqui, ó, se eu partisse aqui no meio, ó, ficaria 12,25. Então, ficaria 12,25 aqui para cima e 12,25 aqui para baixo. Aí você só era somar por cor. Você saia dividindo fatia no gráfico para encontrar os valores que são correspondentes. E último caso, a gente tem o histograma. O histograma é um polígono. Você vai ter, ó, basicamente, para agrupar as variáveis contínuas, você tem um gráfico desse estilo aqui, ó. Ele é parecido com um gráfico de barras, na parte na horizontal. Aliás, é vertical, né? Você tem aqui a altura, é vertical. Porém, você não tem espaços, ó. Ele é um gráfico condensado, é todo mundo junto. Porque aqui você vai ter as classes, ó. Lembra lá da altura que eu falei, ó? Pessoas que, por exemplo, tivesse... vamos imaginar aqui um negócio bem hipotético. De 7,3 metros de altura a 7,93, ó. Todos esses aqui estariam nessa classe. De 7,93 até 8,63, ó, estaria nessa outra classe aqui, ó. Então, eu junto o gráfico para colocar as classes. Esse é um dado interessante para vocês fazerem uma análise mais profunda. Geralmente, cai em Enem, mas é bem razoável isso aí. Bem esporádico. Ou então, os pictogramas. Pictogramas são gráficos animados. Por exemplo, eu quero falar sobre o preço de um veículo, ó. Eu faço um desenho de um veículo e vou mostrando por partes aqui, ó, o quanto custa cada um deles. Então, toda vez que tem um gráfico com desenho, ele é um gráfico chamado de pictórios ou pictogramas. Certo? É interessante vocês sempre saber desses tipos aí de gráficos. E agora a gente tem o que importa para a gente mesmo, a parte do Enem, que é trabalhar com as medidas. Nesse caso aqui, a gente tem as medidas de tendência central, que a gente chama de MT6. A gente vai ter a média aritmética, ou a média ponderada, temos a moda e temos a mediana. Certo? São as três medidas que a gente vai ver aqui. Então, a média aritmética é a primeira. A média aritmética é bem simples. Você vai somar todos os valores que você tem e vai dividir pelo total. Então, você vai somar 2, mais 4, mais 7, mais 7, mais 5, mais 3, mais 2, mais 4, mais 9, mais 7. E vai dividir pelo total, que é 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você divide a soma deles pelo total aqui, ó. Então, nesse caso aqui, daria 5. Isso é o que a gente chama de método formiguinha. Se eu quiser agilizar esse processo, eu faço o seguinte, ó. Eu conto quantas vezes o 2 apareceu, ó. Apareceu 2 vezes, aí eu faço 2 vezes 2. O 4 apareceu 2 vezes, ó. Então vai ficar 4 vezes 2, ó. O 7 apareceu 3 vezes, ó. 3 vezes 7. O 5 só apareceu uma vez, ó. Então 5 vezes 1, tá aqui. O 3 apareceu uma vez, ó. Então, só o 3 aqui. E por último, 9. Ó. Vai dar o mesmo valor. Porém, agora eu fiz o quê? Menos cálculos. Por quê? Eu agrupei por multiplicações. Certo? Então, essa é a ideia de média aritmética. A moda, eu tenho que mais se repete. Então, nesse caso, eu tenho uma moda do valor 7, que apareceu 3 vezes, mais que os demais. E a mediana, cuidado com isso aqui. Quando a gente for falar em mediana, a gente tem que olhar dois casos. Primeiro, que você tem um conjunto de dados que não está ordenado. E a primeira coisa quando você fala em mediana é ordenar os dados. Ó.
Você tem que dar uma ordem a eles. Sempre ordenar. Porque quando eu pego um conjunto de dados e ordeno eles, esse nome passa a ser rol. Então, o que é um rol? É um conjunto de dados ordenados. Então, nesse caso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho os valores, ó, 9, 6, 7, 2 e 3. Ó. Só que existe um caso interessante para a mediana. Além de ter que ordenar os números, eu tenho que saber se o tamanho desse rol ordenado, ele vai me dar um valor par ou um valor ímpar. Como é que eu tenho 5 números, ó, ele é um valor ímpar. Então, nesse caso aqui, eu posso calcular. De que forma? Primeiro, eu vou ordenar, ó. Ordenei eles, do menor para o maior. Fiz nessa sequência aqui. E como a mediana vai dividir 50% à direita, ó, e 50% à esquerda, sempre nesse caso, aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou ter que ficar separando. Por exemplo, um para a esquerda, um para a direita. Um para a esquerda, um para a direita. Então, achei um central aqui, ó. Então, esse central aqui, ele vai ser minha mediana por quê? Porque para a direita vai ficar 2 valores e para a esquerda também vai ficar 2 valores. Ó. É como se fosse 50% e 50%. Se for um rol muito grande, por exemplo, for um rol de 91, qual seria o elemento que eu queria? Nesse caso aqui eu queria o terceiro, né? Eu queria o terceiro. Aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Ó. O meio é justamente o terceiro. Então, o que é que eu faço? Eu posso pegar o valor total desse rol, ó, somar com 1 e dividir por 2. Ó. Como eu tinha 5, 5 mais 1 dá 6 por 2, dá 3. Ó. Aí quem está na posição 3 é justamente o valor 6. Ó. Então, a mediana nesse caso aqui é 6. Se fosse 91, eu sei que eu colocar. Ó. O índice do elemento que eu quero vai ser 91 mais 1 dividido por 2. Ó. Então, 91 mais 1 dá 92. Dividido por 2 vai me dar o quê? 46. Ó. Então, eu quero o elemento da posição 46. Ó. Olha como é simples. Se tiver um valor muito grande, é só somar com 1 dividido por 2, que vai te dar o valor justamente do elemento que tu quer, que é a metade do rol. Então, nesse caso aqui, eu vou ter a posição 46 aqui, ó. Então, eu vou ter mais elementos para a direita e mais elementos para a esquerda. E o central vai ser da posição 46. E se ele for par? Se ele for par, eu faço o mesmo esquema. Primeiro, eu tenho que ordenar. Então, se ele for par, ó, eu vou contar um para a esquerda, um para a direita, um para a esquerda, um para a direita. Um para a esquerda, um para a direita. E agora não tem mais nada no meio, ó. Então eu vou ter que imaginar quem é esse fulaninho que está aqui no meio, ó, separando em 3 para a direita e 3 para a esquerda, ó. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou ordenar ele e vou calcular agora o índice. O índice do meu elemento vai ser sempre o quê? O tamanho do rol dividido por 2. Então, como eu tenho 6 elementos, vou pegar o N, que é 6, ó. 6 dividido por 2 vai me dar 3. Então, eu vou pegar o terceiro elemento, que é o terceiro, ó. Primeiro, segundo, terceiro. E como eu não tenho o propriamente o que, tá, que seria para estar aqui no meio, aqui, ó, eu tenho que pegar o próximo dele, que no caso eu tenho que pegar o 3 e o 4. Porque eu tenho que fazer uma média deles dois aqui, ó, para achar quem é esse central aqui do meio, ó. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o terceiro, x da posição 3, ó, mais o x da posição 4, e vou dividir por 2. O x da posição 3 é quem? É 5, então 5 está aqui, ó. E o da posição 4 é 6, ó. 6 está aqui. E 5 mais 6 dá o quê? Dá 11, por 2 vai me dar 5,5, ó. Então, esse valor que vai estar aqui no meio vai ser 5,5. Certo? Então, a mediana nesse caso aqui é 5,5. Então, falar em mediana, você tem que fazer o quê? Primeiro, ordena os números, crescente ou decrescente, não importa. E você vai olhar se o tamanho do rol ordenado vai ser um valor par ou um valor ímpar. Se for um valor par, você já sabe, tem que achar a média dos centrais. Se for um valor ímpar, você tem justamente um termo central. E aqui, por último, a gente tem a média ponderada. O que é a média ponderada? A média ponderada é quando a gente trabalha com uma coisa chamada de pesos. E esses pesos é o que vão fazer a diferença na minha média. Então, por exemplo, eu tenho uma sala em que 4 alunos tiraram nota 6, 5 alunos tiraram nota 8 e 1 aluno tirou nota 9. E eu pergunto, qual é a média da turma? Então, nesse caso aqui, eu tenho um peso. Por quê? Quantas vezes o número 6 vai aparecer? Vai aparecer 4 vezes. Ó. Número 8 vai aparecer 5 vezes. E o número 9 vai aparecer quantas vezes? Uma vez. Ó. Então, agora eu vou ter uma quantificação dos números que eu estou analisando. Porque eles são iguais. Então, nesse caso aqui, quem seriam os pesos? Os pesos seria o tanto de alunos que tirou essa nota. Ó. E para fazer essa média, eu vou fazer o quê? Vou pegar o valor da nota vezes o seu peso. Então, tá aqui, ó, 6 vezes 4, tá aqui embaixo.
5 vezes 8 está aqui embaixo. Ó. E 9 vezes 1 também está aqui embaixo. Ó. E agora eu vou dividir pelo quê? Pela soma dos pesos. Não vou dividir mais por 3 notas, ó, porque eu só tenho 3 notas aqui. Vou dividir pela soma dos pesos. Esse 10 aqui, ó, é a soma dos pesos. O que são os pesos? A quantidade de alunos, ó. Então, se eu tenho 4 alunos, 5 alunos e 1 aluno, ó, 4 com 5 dá 9, com mais 1 dá 10. Então, aqui muda só justamente por isso. Você vai ter que multiplicar pelo peso, cada um deles, ó, e vai dividir pela soma dos pesos. Fazendo essa continha aqui, eu vou ter que a média seria 7,3. Certo? Então, basicamente, as medidas estatísticas mais importantes é média, aí pode ser a média aritmética ou média ponderada, a moda e a mediana. Se eu for trabalhar agora em termos de dispersão, que são as medidas de dispersão, as MDs, que eu chamo aqui de MDs, eu vou ter duas medidas, que é a variância, que eu chamo de V, ou V quadrado, certo? Sempre eu vou colocar aqui V quadrado, ou desvio padrão. O que quer dizer isso? O desvio padrão é para dizer o seguinte, toda vez que eu tiver um conjunto de dados, eu tenho que analisar o quanto é disperso esse conjunto. Os valores estão muito próximos ou muito distantes. Por exemplo, o desvio padrão de 2 para 3, ele é melhor do que o desvio padrão de 2 para 6, porque os valores estão muito perto. Então, para analisar pontualmente, eu uso o desvio padrão. Para analisar como um conjunto, eu vou usar a variância. Mas nunca sequer em Enem caiu para você calcular a variância de nada lá. Certo? Mas para calcular o valor do desvio, sim. Porque o desvio padrão é sempre a raiz quadrada da variância. Isso implica que a variância, V quadrado, é sempre o desvio padrão ao quadrado. Essas duas formulazinhas aqui é muito importante para vocês analisar as dispersões. Certo? O desvio padrão pode ser representado por essa letra grega aqui, sigma. Certo? Pode aparecer também lá na prova do Enem, esse sigma. Mas a gente deixa como dp mesmo. Certo? Então, quanto mais próximo de zero, ó, é o desvio padrão, mais homogêneo é a distribuição dos meus elementos. Ou seja, quando eu falo que uma coisa é homogênea, ela é regular. Certo? Então, toda vez que, quem é o aluno mais regular? Então, o aluno mais regular é aquele que tem um desempenho ou desvio padrão mais próximo de zero. Quanto mais próximo de zero, mais regular é esse conjunto. Certo? A média aritmética ela não é representativa, por quê? Eu posso ter valores diferentes e ter a mesma média no final das contas. Isso aí, então, se não questão da Enem vier avalie a regularidade de algum conjunto, ou de uma tabela, ou de um gráfico, e vier lá, média, moda e desvio padrão. Você descarta a média, porque não tem uma certa conformidade com os elementos. Descarta a moda, porque é apenas o tempo que mais se repete. Vai olhar apenas para o desvio padrão, porque é a análise pontual que eu tenho desses conjuntos aí. Certo? Então, basicamente, esse era o assunto básico da aula de hoje. Tanto na parte de estatística, como na parte de probabilidade. Certo? Ficou alguma dúvida por enquanto? Dá para a gente tentar fazer os exercícios? Pelo menos alguns, né? Já que a gente só tem 20 minutos. Foi muito rápido, foi muito devagar. Queria saber de vocês aí. Deu para entender direitinho, se não deu? Então, vamos fazer alguns exercícios aqui para ficar mais claro o que a gente viu na aula de hoje. Deixa eu escolher aqui uma questão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar. Pronto. Essa questão 9. A gente já sacramentar essa história de desvio padrão. O seguinte, ó. O procedimento de perda rápida de peso. Aqui. Vou pegar a caneta aqui para anotar junto com vocês. É comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 16 kg, no caso o peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. E realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Para o regulamento do torneio, a primeira luta, olha só, deve ocorrer entre o atleta mais regular ou seja, versus o menos regular, com relação aos pesos. E as informações estão do quadro abaixo. Então, a gente tem os 4 atletas aqui, Temos as 3 pesagens aqui, deles. E tem 3 valores, Tem uma média, tem uma mediana e tem um desvio padrão. Aí a pergunta é, após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na luta, na primeira luta. Então, a luta vai ser entre que atletas? Aí foi o que a gente acabou de ver.
Toda vez que eu estiver trabalhando com desvio padrão, a gente trabalha com regularidade. Então, de cara, se eu quero o atleta mais regular e o menos regular, eu só vou olhar para essa coluna aqui, ó. E a gente viu que uma coisa é bem regular, mais regular, quando o desvio padrão ele é mais próximo de zero. Se for menos regular, o desvio padrão ele é mais distante de zero. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Eu vou olhar nessa tabelinha aqui, ó, qual é o maior valor e o menor valor. O menor valor é que está mais próximo de zero. Então, nesse caso aqui vai ser isso aqui, ó, 4,08, vai ser o atleta 3. E o maior valor seria isso aqui, ó, 8,49. Nesse caso, a gente tem o quê? O atleta 2. Então, para isso, o que é que a gente tem? A gente tem a luta entre o atleta 2 e o atleta 3 aqui, ó. Certo? Então, a ideia é bem simples, ó. Tudo que eu acabei de falar se resumiu nessa questão aí. Alguém falou aqui no chat? Deixa eu ver se foi. Tudo ok, certo. Pode falar, que levantou a mão. As Marcelo, né? Com alguma dúvida? Não? Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Deixa eu ver outra aqui. Pronto, essa aqui, ó. Numa avenida, existem 10 semáforos. Essa já é uma questão de probabilidade. A gente tem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Então, ou seja, não tinha cor amarela. Ou era verde ou era vermelho que estava lá no semáforo. Os semáforos funcionavam de forma independente. A probabilidade de acusar a cor verde, olha só, então a probabilidade de acusar a cor verde é de 2/3. E a probabilidade de acusar a cor vermelha é de 1/3. Então, a gente vai colocar aqui, ó, probabilidade de acusar a cor vermelha. 1/3. Isso aqui é um dado importante da questão. E aqui vamos colocar de outra cor para a gente não bagunçar aqui as coisas. A probabilidade de ver um verde, vou botar aqui VD, é igual a 2/3. Então, veja só. Se a gente viu anteriormente que a gente trabalha com espaço amostral, o que é que acontece? Na hora que eu somar o sucesso com o fracasso, ó, por exemplo, se eu quero só olhar para o vermelho e aparece um azul, quando eu somar isso aqui tudo, ó, ele tem que me dar 1 ou 100%. Ó. Então, ó, 2 mais 1 dá 3. 3 por 3 vai me dar 1. Isso quer dizer o quê? Que o sucesso pode ser qualquer um dos dois e o insucesso pode ser também qualquer um dos dois. Aí, continuando. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período de pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. E a pergunta é, ó, qual é a probabilidade de que esta pessoa tenha observado exatamente um sinal verde? Ó? Você imagina, eu tenho 10 semáforos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu só quero um verde. Vou colocar aqui um aqui para estar uma bolinha verde. Então, se eu só quero apenas um verde, quantos vão poder aparecer vermelho? O restante, ó. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse e esse. Então, nesse caso aqui, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Eu tenho quantos semáforos? Professor, o senhor acabou de dizer que tem 10. Então, vai ser 10 vezes quem? Por que esse 10 já multiplicando? Porque são as combinações, ó. Esse semáforo verde pode ser no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono ou no 10º. Então, ele tem 10 possibilidades de aparecer. No primeiro até o último. Vezes quem? Como eu só quero uma probabilidade para verde, uma chance para verde, no caso aqui, eu só tenho o quê? 2/3. Ó. Então, vai ficar multiplicar por 2/3. Vezes quem? Aí eu vejo quantos elementos tem que aparecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ser 1/3, que é a probabilidade de aparecer um vermelho, elevado isso aqui a 9. Ó. Então, nesse caso aqui, vai ser quem? Vai ser 10 vezes 2/3 vezes... É que eu faço, ó. 1 elevado a 9 dá 1 e 3 elevado a 9. Eita, aqui é cruel, né? Pra você fazer 3 elevado a 9, mas você coloca aqui, ó, 3 elevado a 9. Aí você percebe o seguinte, ó. A resposta está dada em potência, ó. Então, você não precisa calcular nada aqui. Então, nesse caso, vai ser quem, ó?
2 vezes 1 dá 2, vezes 10, então vai ficar 10 vezes 2 sobre quem? Aí eu tenho, ó, multiplicação de potência de mesma base, ó. Repete a base e somos expoentes, ó. 3 elevado a 10. Então a resposta é essa daqui, ó. No caso aqui a gente tem o valor da letra A, logo de cara, ó. Então a gente marca aqui a letra A como resposta. A resposta final. Certo que podia parecer complexo, na verdade foi o quê? Apenas uma análise bem simples do que a gente tinha. E aqui eu fiz apenas as multiplicações, ó. 2 terços quando ele vale esse verde, e 1 terço, ó, para cada um que valeria no caso do vermelho. 1 terço, 1 terço, 1 terço, 1 terço e 1 terço. Certo? Aí multiplica isso aqui tudo, ó. Que vai dar justamente 1 terço elevado a 9. Ó. E aqui está a resposta. Certo? Então, tem muitas questões para vocês analisarem aí. De análise combinatória também pode envolver isso. Se não envolver análise combinatória, tem a ver com contagens. Por exemplo, essa questão 8 aqui, ó. Na questão 8, o gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil. E escreveu cada uma em cartões para colocar em uma urna. Você imagina que tem uma urna aqui, ó. E aqui dentro tem uns cartõezinhos com as perguntas. Então você já está dando noção que você vai mexer com alguma coisa com probabilidade. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis na urna, então aqui dentro tinha 20 perguntas, ó. Ele observou o quê? Que 25% delas era de nível fácil. Então, ó, 25% de 20 é justamente quem? É 25 sobre 100. O div virou multiplicação, ó. Vezes 20. Posso multiplicar tudo por 25 aqui, ó. Dá 1 e aqui dá 4. E 20 dividido por 4 me dá 5, ó. Então, de cara, eu sei que 5 perguntas tem um nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas, ó. Então, nesse caso aqui, se eu tinha 20, só tinha 5 fácil, eu queria que aumentar a chance de eu tirar uma pergunta fácil. De modo que a probabilidade de retirada, uma pergunta de nível fácil, seja 75%. Então, eu sei que a probabilidade de sucesso aqui vai ser justamente 75%. Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar na urna é igual a 4. Ou seja, quantas perguntas eu vou colocar dentro dessa urna aqui para que minha probabilidade de sucesso seja igual a quanto? A 75%. Você vai dizer, eu tenho 5 fáceis, um total de 20. É uma proporção. Só que aí eu vou ter que adicionar alguma coisa. Então, eu vou chamar aqui de x, ó, mais x aqui e mais x aqui, ó, que eu não sei quanto vai ser. Mas minha proporção, no final das contas, tinha que dar 75%. Mas para facilitar para vocês, ó, como é interessante a gente mudar aqui um pequeno detalhe. Ó. Antes de colocar o 75, vamos transformar ele. 75% é a mesma coisa de quanto? 75 sobre 100. E aqui eu posso dividir tudo por 25. Ó. Por 25 aqui vai me dar 3. E por 25 aqui vai me dar 4. Então, ao invés de colocar o 75%, eu vou colocar 3/4 aqui. Ó. Ou seja, agora eu tenho o quê? Uma regra de 3. Olha que maravilha. Aí eu vou fazer meio pelos extremos. Ó. Então vai ficar 4 vezes que multiplica isso aqui. Ó. 4 que multiplica 5 mais x. Tem que ser igual a quanto? A 3 que multiplica 20 mais x. Aí eu faço, ó, 4 vezes 5 vai dar 20, mais 4x. Aqui vai ficar como? Vai ficar 3 vezes 20 vai dar 60, ó, mais 3x. Então, nesse caso aqui, eu vou isolar tudo para um lado, ó, 4x menos 3x tem que ser igual a quanto? A 60 menos 20, ó, que o 20 vai passar para cá, com o sinal trocado. Então, 4x menos 3x vai dar x. E 60 menos 20 vai dar 40. Olha que maravilha. Para que minha probabilidade de sucesso aqui seja agora 75%,
tem que colocar quantas perguntas? 40 perguntas nessa urna aí. Certo? Então, olha só como é simples. É você tentar entender o contexto e depois sair montando o que você já sabe. Claro, analisando pedaço por pedaço. Ah, tem que adicionar alguma coisa, então posso fazer uma proporção. Ah, se tem uma porcentagem, posso colocar em forma de fração para fazer minhas contas. Ou em decimal. Ou seja, você tem os artifícios aí para você fazer as manipulações. Certo? Temos ainda 8 minutos. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que a gente faça. Eu queria deixar umas para vocês praticarem o que a gente viu. Deixa eu ver aqui. A gente pode fazer essa primeira. Ó, essa segunda aqui, ó, vou deixar para vocês fazerem. Você vai perceber que na questão de cara, ó, você já analisa aqui o nome pesos, ó. Então, toda vez que falar em peso, tem que fazer o quê? A média ponderada. Quem é a média ponderada? Média ponderada é sempre quem? A soma, né? É o valor. Por exemplo, valor 1 vezes o peso 1 mais. Aí vai. Valor N. Vai colocar todos os valores aqui, ó. Valor N vezes o peso N. E aqui você vai dividir pela soma dos pesos. Peso 1 mais até chegar em peso N. Certo? Vamos aplicar essa formulazinha aqui nessa tabela. Aí na próxima aula a gente pode voltar, se vocês tiverem alguma dúvida, não conseguir calcular, a gente volta para ela para resolver ela. Nessa terceira que eu deixar, é uma questão de probabilidade, você tem que analisar uma tabela também. Vou marcar aqui, ó, questão 3, para vocês fazerem, e a questão 2. A questão 2 é bem simplesinha também. A questão 4 eu vou deixar também para vocês fazerem, até para fazer uma análise também. Só que agora eu tenho, ó, tenho média, tenho mediana e tenho moda. Certo? E eu quero entender essa questão de acordo com esses três valores aqui. Então, para vocês praticarem também, eu vou deixar essa questão número 4. A 5 também é o mesmo esquema dessa daqui, ó. Só que aqui eu tenho uma tabela, aqui eu não tenho uma tabela. Você tem que montar uma tabelinha para isso também. Certo? Vamos deixar 5 também. Vocês praticam aqui já para ficar animados aí com a prova do Enem. Essa questão 6, ela é idêntica à questão 2. Foi 2 que eu falei? Foi a questão 2, ó. Você vai trabalhar também com pesos aqui, ó. Com pesos aqui, ó. Você vai ter de cara que calcular a média ponderada. Certo? Então, questão 6 também, para vocês calcularem essa média ponderada aí. Eu estou dando as dicas para vocês fazerem. Nessa questão 7, deixa eu ver aqui a média. Ó, vocês vão calcular a média aqui, ó. Calcular a média. Então, nesse caso aqui, como só aparece o nome média, é média aritmética. Certo? Aparece esse nome, peso seria média ponderada. Vou ficar também para vocês fazerem esse daí. E para a gente encerrar a aula, a gente vai fazer esse número 1. O número 1 é bem simples também, ó. Também é questão de probabilidade, porque aqui já está dizendo, ó. Probabilidade. Amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de fim de ano, em que um grupo de amigos se reúne e cada um deles sorteia o nome da pessoa que irá presentear. No dia da troca de presentes, uma primeira pessoa presenteia seu amigo secreto. Em seguida, o presenteado revela seu amigo secreto e o presenteia também. A brincadeira continua até que todos sejam presenteados. Mesmo no caso em que o ciclo se fecha, acontece o seguinte. Você vai imaginar, eu tenho 10 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vai começar a presentear aqui do primeiro, ó, até chegar aqui nesse último. E a ideia é que é o seguinte, o último que for falar tem que presentear o primeiro, porque tem que formar um ciclo. É sempre um ciclo assim. O que é que diz? 10 funcionários de uma empresa, entre eles um casal, a gente tem um casal aqui, ó, tem uma condição, participarão de um amigo secreto. A primeira pessoa a revelar será definida por sorteio. Então, vou sortear a primeira pessoa e vai começar a apresentação. Qual é a probabilidade que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada sejam as duas pessoas do casal? Então, qual a probabilidade que isso aqui seja o casal? Ó? Você está condicionando. Então, nesse caso aqui, de 10 pessoas, eu condiciono quantas? Apenas 8. Ó.
Porque as duas, como é um casal, a gente tem que considerar que elas estão trabalhando o quê? Juntas. Então, eu vou ter 8 pessoas mais o casal. 8 pessoas mais o casal. Aí o casal, como é 2 pessoas, e eu estou trabalhando com o casal, então as 2 pessoas vão estar aqui e elas vão ser consideradas como sendo uma pessoa só. Uma pessoa. Aí a ideia é o seguinte, ó. Qual é a probabilidade de que a primeira pessoa e a última sejam o casal? Então, se eu quero considerar apenas a probabilidade da primeira, eu vou ter quantas pessoas? Eu vou ter 2 de quantas? De 9, né? Porque eu estou trabalhando com 8 pessoas aqui, ó. E mais uma pessoa aqui que é o casal completo. Então, vai ser as 2 de 9 multiplicado por quem? Porque vai ser a primeira pessoa aqui e agora eu vou ter que calcular para a segunda. Ó. E para a segunda, a gente vai ter agora o inverso. Se eu trabalhei com 9, eu vou trabalhar com quanto? Tirando as duas aqui, ó. Vai ficar 7. 7, como os dois do casal aqui, vai ficar 5. Olha que maravilha. Então aqui vai ficar 1/5. Multiplicar isso aqui por quanto? Por 2. Porque o casal pode ser primeiro a mulher aqui e o homem aqui no final, ou o inverso. O homem no primeiro e a mulher aqui. Então vamos fazer a multiplicação aqui. Eu posso cortar isso com esse aqui, ó. 1 vezes 1 dá 1. E 9 vezes 5 vai me dar 45. Então a probabilidade aqui vai ser 1 sobre 45. Interessante, essas questões, elas requerem que você dê uma pensadinha interessante a respeito delas. Não é difícil, mas tem que rabiscar. Matemática só se aprende rabiscando. Certo, gente? Então, basicamente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa, certo? Peço que vocês façam as questões. Não tão difíceis, certo? São questões do ano passado do Enem. Está lá na prova, postando para vocês, se vocês quiserem, rever a prova. Com relação às próximas aulas, como eu falei, a gente vai ter que fazer um esquema mais resumido ainda. Na próxima aula, eu vou trazer só questões de análise gráfica. As piores questões que já teve no Enem, a gente vai ver. Ou as questões mais fáceis que muita gente errou. E nas duas últimas, eu vou trabalhar com funções. As duas primeiras, a primeira aula das duas últimas vai ser as primeiras funções, afim e quadrática. E vou deixar as demais para a segunda aula. Certo? E a gente conclui a parte do conteúdo. Aí vamos ficar aguardando qual vai ser o resultado da coordenação com relação ao novo planejamento. Certo? Provavelmente vai ser unir as turmas, vai ficar só uma turma só da noite, juntar as turmas 4, 5 e 6, e os professores vão ser alocados. Não sei se eu vou ficar mais com vocês, mas se eu ficar, ainda vou preparar uma coisinha bacana para vocês revisarem até lá para o Enem. Certo, gente? Então, basicamente foi isso a aula de hoje. Agradeço a todos a presença. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo lá no privado, certo? Estou acessível para todo mundo. Se quiserem o material também estou lá acessível. E creio que até a nossa próxima aula, próxima quinta-feira. Ok? Então, gente, boa noite a todos e até lá.